E o assunto agora é Jogos Abertos do Paraná. Terminou nesse final de semana, na cidade de Francisco Beltrão, a 58ª edição dos Jogos Abertos do Paraná. Ponta Grossa esteve aí com mais de 200 atletas participando da competição, em várias modalidades, especialmente as individuais, poucas coletivas, disputando a divisão A dos Jogos Abertos, uma vez que várias modalidades de Ponta Grossa disputam a divisão B. E o resultado final, Ponta Grossa terminou com a 5ª colocação atrás de Cascavel, Maringá, Foz e a cidade de Toledo. Então, 5ª colocação para a cidade de Ponta Grossa. Eu estou aqui com o jornalista Danilo Kravichinchi, ele que sempre tem acompanhado os Jogos Abertos do Paraná, está durante toda a semana lá na cidade, esteve durante toda a semana na cidade de Francisco Beltrão, e está nos estúdios da TV Vila Velha para falar um pouquinho dessa competição. Danilo, primeiramente, obrigado por tua participação, tua presença aqui conosco. Uma boa participação de Ponta Grossa dentro do JAPS 2015, né? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço, Benhur, mais uma vez estar aqui falando de Jogos Abertos do Paraná, falando do esporte de Ponta Grossa. Foi uma boa participação, sim, foi uma participação com muitos títulos, com grandes conquistas e principalmente foi uma participação basicamente de atletas de Ponta Grossa. Nós tivemos a manutenção das equipes que foram para as modalidades coletivas, todas elas se mantiveram, inclusive o vôlei masculino, que não podia chegar na disputa das medalhas em função de que enfrentou Foz do Iguaçu e enfrentou também a equipe de Araucária, que foi campeão e vice, e a equipe de Ponta Grossa acabou ficando com a 5ª colocação na classificação geral, um resultado importante, mantém na divisão A, não vai ter aquele problema de passar pela regional, depois pela divisão B para chegar na divisão A. Então me parece que o pessoal vai ter um tempo a mais para organizar, para se preparar e chegar com uma boa participação ano que vem nos Jogos Abertos do Paraná. Basquete, você sabe, campeão e vice, né? Mantendo uma tradição que Ponta Grossa tem no basquetebol. Tinha oportunidade de ser campeão dos dois. Infelizmente, o jogo, as coisas não acontecem como a gente quer. E o futsal acabou ficando com o 3º lugar, uma posição muito honrosa. Ponta Grossa acabou perdendo na fase de classificação para Cascavel e depois perdeu para Marechal Rondon, que é hoje uma das principais equipes, não apenas do Paraná, mas do Brasil, né? E Ponta Grossa acabou perdendo na semifinal e depois venceu Cascavel novamente na disputa de 3º lugar, um bom resultado, o time do Baiano jogando futsal de muita qualidade e é uma equipe que deve despontar aí com umas grandes forças para os próximos anos dentro do futsal do Paraná, que é a modalidade hoje com muito investimento e com muita organização. Então, Ponta Grossa ficou com boas posições nas classificações de esportes coletivos e nos individuais teve um título até surpreendente com o judô, né? Que eu acho que foi a grande surpresa, o professor Lauro Azuma fazendo um trabalho de cooptação de atletas, ele mesmo disputando a competição, e nós tivemos aí Ponta Grossa vencendo. Também venceu no tiro, que foi antes dos Jogos Abertos. Um mês antes, né? Aqui em Ponta Grossa, inclusive. Exatamente, né? Com Ponta Grossa ganhando a medalha de ouro, prata e bronze da modalidade que disputou e conquistando aí o título do tiro, que é uma modalidade que está retornando. Tem poucos estandes, tem poucos locais de competições, mas é um esporte que Ponta Grossa tem aí, inclusive, atletas disputando vaga olímpica, né? Eu acho que foi importante. O atletismo, a Vanessa Zavolski conquistando 3 medalhas de ouro. É ela que está fazendo a diferença, na verdade. Exatamente, né? né? Tivemos no feminino aí o 7º lugar geral e no masculino 8ª colocação, né? Exato, com 3 atletas, né? A Vanessa ficou com o 7º lugar. Então, o atletismo precisa ser repensado. Inclusive, a própria fundação busca uma solução para essa falta de novos valores do atletismo de Ponta Grossa. Nós tivemos só a Vanessa participando no feminino, o masculino com atletas veteranos que voltaram e têm a sua participação e têm que participar realmente. E fazem uns pontinhos lá, E né? fazem Acabam os seus contribuindo, pontos, né? claro. Eu acho que é muito importante, né? Nós tivemos aí
o ciclismo. Ciclismo, segundo confirmando, lugar no feminino e terceiro no masculino, com né? 2 pontos atrás de Maringá. Veja bem, 2 pontos atrás numa disputa de título, né? Faltou uma pontuação melhor da Thalita, que conquistou 4 medalhas de bronze. Poderia conquistar aí uma medalha de prata, um dos grandes talentos. Inclusive foi indicado para o Top Paraná, para o ano que vem já integrar uma bolsa e continuar a sua carreira vitoriosa. A Elisângela Moreto vencendo a prova do mountain bike, né? E se machucando, inclusive, ela caiu e venceu a prova, mas depois na Marathon, que é 60 quilômetros, ela acabou ficando na 7ª posição, uma posição que também em função do desgaste da prova, da primeira prova, ela acabou não conseguindo disputar uma medalha. Então, foram 2 pontos apenas para Maringá, e Maringá, inclusive, no masculino, ela teve apenas 1 ponto, para você ver como o ciclismo do Paraná está muito forte, né? E Ponta Grossa foi terceiro. Foi muito bem na competição. Então não é só mais um atleta, são vários atletas hoje que nós temos um grande potencial. Nós tivemos, além disso, o karatê, né? O karatê feminino, 7º lugar, masculino, 11ª colocação, uma participação discreta, né? Sem medalha, mas um trabalho que o Anderson vem realizando. Nós temos atletas que estão subindo, que esse ano, inclusive, se nós tivéssemos Jogos da Juventude, o karatê já teria trazido algumas medalhas. Jogos abertos exigem um pouco mais de experiência, né? Mas a gente sabe que o karatê está lutando aí e fez uma boa participação. Taekwondo, né? Teve 3 medalhas, o Paulo Henrique Moraes, que ficou em 3º lugar. Ele é um atleta que foi revelado na Escola da Bola, né? A Josiane, que é a técnica, conseguiu trazer ele para os Jogos Abertos do Paraná, e esse atleta já volta com 3º lugar, né? Um atleta estreante nos Jogos. Nós tivemos a prata com a Cauane Quadros e o bronze com a Letícia Martins, todos no Punzê, que é a demonstração de técnica, né? E isso são atletas também que estão chegando. O Brian acabou ficando em 4º lugar, um atleta também que já tem uma certa experiência. Então, são modalidades que vêm da base efetivamente e que vêm trazendo medalhas. O tênis não acabou, né? O tênis nós não tivemos. Teve nem classificação, né? Não tem classificação porque teve apenas alguns jogos. Ponta Grossa teria possibilidade de pontuar e, quem sabe, daí passar a cidade de Toledo, né? Tivemos o natação também, né? A natação é um grande destaque. Feminino, 3º lugar, masculino, 2º lugar. Eu conversava com o Roberto e ele dizia que das 40 medalhas de ouro, 20. A natação, 20 Ponta Grossa conquistou. Exato. Só que perdeu na quantidade de atletas que caiu na piscina, né? É verdade. Veja que é uma posição expressiva. 20 medalhas de ouro em 40 provas. Tivemos atletas que também já vêm disputando há muitos anos por Ponta Grossa. Tivemos a ausência da Verônica. Você tem Verônica aí, é primeiro no feminino, exatamente, né? Teria condição de ser. A Verônica tem uma grande qualidade. Inclusive, nós não tínhamos revezamento no feminino. Então, com isso, Ponta Grossa acabou perdendo. E teve mais uma situação ainda. A piscina de Francisco Beltrão, 4 centímetros menor do que a oficial. Nenhum dos recordes batidos em Francisco Beltrão foi homologado e automaticamente cada recorde dava 24 pontos. Exato. E também não foi computado para nenhuma das delegações. Né? Acabou fazendo a diferença, mas Ponta Grossa mantém. Ano passado foi campeã masculino e feminino, esse ano 2º masculino e 3º no feminino. E aí mostrando que o trabalho da Ativa Esporte Total está a todo vapor. Nós temos as imagens do vôlei de praia aí, onde o feminino ficou com o 5º lugar geral e o masculino com a 2ª colocação geral. Aí a dupla masculina, essa dupla aí formada com o Bruno e mais o outro atleta que é de Curitiba, como é que é o nome? Evandro. Faz anos que joga por Ponta Grossa, né? Conquistou a medalha de bronze e na competição de uma forma geral, Ponta Grossa ficando com a 2ª colocação. Boa participação, né? Não, o Bruno, atleta aí que hoje inclusive faz parte da comissão técnica, junto com o Felipe, faz parte da comissão técnica para os Jogos Abertos. Está aí também imagem do ciclismo, uma imagem espetacular, atletas de muito potencial, atletas
que hoje são efetivamente alguns dos melhores do Paraná. Um bom resultado também foi conquistado no tênis de mesa, né, Danilo? O feminino ficando com a 5ª colocação geral, o masculino com o 3º lugar geral, conquistando várias medalhas. E o que é mais interessante, e eu frisava com o Fabiano, quando nós fizemos uma participação direta de Francisco Beltrão na semana passada. 5 atletas de Ponta Grossa buscando e conquistando o respeito do tênis de mesa paranaense. Não, é uma equipe espetacular, é uma equipe que tem um futuro muito grande, né? Nós temos aí o atleta do Colégio Cepan, que foi agora aos Jogos... O Luiz Felipe. A Olimpíada Estudantil, né? Competição nacional, e foram ao Campeonato Brasileiro. É uma equipe de muito potencial. O Fabiano se orgulha muito desse trabalho e principalmente do trabalho de ser uma equipe pontagrossense. Nunca antes nós tivemos aí, em termos de jogos abertos, Ponta Grossa vencendo com pontagrossenses a medalha de bronze, o troféu de 3º lugar dentro dos jogos abertos e ganhando, inclusive, a disputa por equipe, que é uma disputa muito forte. Não tenha dúvida. E daí nós tivemos o xadrez, né? O xadrez feminino ficando com o 5º lugar e o xadrez masculino conquistando mais um título para Ponta Grossa, uma belíssima participação também. Voltando a ser campeão, o Jesus montou uma equipe muito forte. O xadrez de Ponta Grossa tem uma larga tradição e mantém aí forte, inclusive com 2 atletas de Ponta Grossa no top 2016, que são atletas que vão integrar a seleção paranaense e vão ter também uma bolsa para continuar trabalhando. Você vai acompanhando as imagens aí da grande final do basquetebol masculino, onde Ponta Grossa perdeu para Maringá, ficando com a medalha de prata, 55-51. Um jogo um pouco atípico em termos de ataque, especialmente para o time de Ponta Grossa, que infelizmente foi desfalcado, não menosprezando a qualidade dos atletas que estiveram lá, mas nós perdemos a capacidade de rodízio, de troca dos jogadores dentro de quadra. Isso acabou pesando muito, o time sentiu, fez um jogo de igual para igual com o Maringá na final, mas não teve forças para diminuir a diferença ou buscar uma proximidade maior. A diferença chegou na casa de 2 pontos no 3º ou no 4º quarto, mas infelizmente não deu para Ponta Grossa, que, como você bem falou no início, né, Danilo, mantém o basquetebol masculino como uma forte modalidade coletiva. Esse que é um dos trabalhos semiprofissionais ou profissionais que são realizados aqui em nossa cidade, junto aí com o futsal e até mesmo com a equipe do Operário Ferroviário, né? Sem dúvida, a equipe de basquetebol masculino teve uma participação destacada. Lógico que esperávamos, com a ausência de Campo Mourão, que acabasse a série de vice-campeonatos, né? Mas Maringá teve uma atuação melhor. Ponta Grossa perdeu o armador, o Lucas na semifinal. E com essa ausência, Ponta Grossa perdeu também a condição de trabalhar mais a bola no ataque. Foi muito um trabalho de marcação, como você falou, foi um trabalho forte, mas que acabou não rendendo, principalmente nos 2 últimos quartos, saiu no intervalo com 7 pontos de desvantagem e acabou não tirando essa diferença. Baixava para 2, ficava o jogo ali enrolado, e nós nunca passamos na frente. E isso também abala um pouco, eu acho que o psicológico da equipe, que acaba sempre tendo um desgaste maior, tendo que buscar o placar sempre atrás. Agora, uma medalha importante, uma pontuação importante, e são aí atletas que se empenham muito, que ao longo do ano conquistaram vários títulos, conquistaram o Campeonato Paranaense, e eu acho que é importante manter, inclusive com esse patrocínio da Rodonorte, do Novo Basquete Ponta Grossa, e manter esse trabalho e continuar dando sequência a esse trabalho que é espetacular. Não tenha dúvida. Daqui a pouquinho você vai acompanhar as imagens do basquete feminino, que foi o único título de modalidade coletiva, medalha de ouro para o basquete feminino da nossa cidade. Enquanto isso, Danilo, fala um pouquinho dessa classificação geral. Cascavel em primeiro lugar com 498 pontos, Maringá em segundo, 460, Foz em terceiro, 422, Toledo em quarto lugar com 324 e Ponta Grossa em quinto lugar com 319.
Você acha que essa pontuação de Ponta Grossa deve-se também ao fato de nós não termos muitas modalidades coletivas disputando a divisão A? Com certeza, nós deixamos de marcar pontos, né? Pontos importantes, se você for ver aí, 4 ou 5 pontos separaram Ponta Grossa da quarta colocação. Ponta Grossa se manteve no quarto lugar durante toda a competição, inclusive buscando Foz do Iguaçu no terceiro lugar. Mas quando chega a final, que é a funila, onde nós temos as finais das várias modalidades, Ponta Grossa acabou perdendo o tênis, que acabou não acontecendo em função de chuva, perdendo um resultado ou outro, perdendo uma classificação, e isso acaba colocando Ponta Grossa como quinto lugar, mas ainda entre as grandes forças do esporte do Paraná. A gente tem certeza de que o trabalho está sendo realizado paulatinamente. Nós temos aí a Fundação de Esportes, no seu terceiro ano de existência, conseguindo se consolidar, conseguindo hoje já dar algum apoio às equipes, né? Hoje existem muitas equipes que são mantidas praticamente pela Fundação, né? Mantidas, entre aspas, com atletas amadores, com atletas que se empenham, mas que têm uma bolsa da Fundação e que conseguem se manter ao longo do ano competitivos, conquistando medalhas, conquistando vitórias. Você está acompanhando aí as imagens do basquete feminino. Na final, Ponta Grossa, aí, que tem a pivô Alessandra, essa fazendo ponto agora, vencendo Maringá por 40-38 num jogo tecnicamente fraco, mas de muita defesa e de muita emoção, principalmente porque Ponta Grossa chegou a abrir 14 pontos de diferença e faltando aí 1 minuto e meio para terminar a partida, Maringá empatou, o jogo se manteve com forte marcação das duas equipes e através de lance livres, Ponta Grossa acabou vencendo 40-38, um jogão também, né, Danilo? Com certeza, e veja bem, Maringá, se vencesse essa final, como ela venceu no masculino, seria a glória. É aquele negócio, é o Davi e o Golias, né? O Golias, o pequeno contra o gigante, né? Ponta Grossa, nós temos que observar, é hoje o gigante do basquetebol do Paraná, principalmente no feminino. Então, todos têm aquela gana de vencer Ponta Grossa, de buscar um resultado. E como que se faz isso? Fazendo com que o placar seja baixo, fazendo marcação, trabalhando muito a bola. E nós temos jogadoras que sabem e sentem a responsabilidade de ter que sempre ser campeã, né? Uma Alessandra na quadra, você é uma atleta vice-campeã olímpica, campeã mundial, né? Sempre vai buscar um resultado positivo. Não tenha dúvida. Bem, Danilo, eu quero aproveitar a oportunidade que você está aqui no nosso programa. Lá no alojamento em Ponta Grossa, lá em Francisco Beltrão, a gente teve uma informação de bastidor que particularmente aí não me agrada muito e nós fomos conferir com os atletas da nossa cidade. Existe uma possibilidade de que Ponta Grossa, nas próximas edições em competições oficiais, não tenha o seu refeitório próprio. Existe a possibilidade de que os atletas, dirigentes, técnicos, de uma forma geral, percam esse benefício para ter que fazer a refeição no refeitório geral, que é oferecido pelo governo do estado. Confira a matéria que a gente fez lá sobre o refeitório da nossa cidade. De Ponta Grossa leva sua própria cozinha para as competições oficiais do estado. No refeitório onde ficam dirigentes e atletas da nossa cidade, eles tomam café da manhã, almoçam, jantam e fazem um lanche. Um boato vindo de dentro da prefeitura de Ponta Grossa dá conta de que este benefício para as pessoas que saem das suas cidades para representar a cidade termine e todos venham a fazer refeição no local cedido pelo governo do estado. Nós conversamos com alguns atletas para saber a opinião deles sobre a possível mudança. A alimentação é bem fundamental para o atleta, ele ajuda e contribui muito para o seu desempenho físico dentro de quadra. O benefício da alimentação no alojamento ajuda muito, contribui até para o descanso e também a nutrição do atleta para o seu desempenho em quadra. E se eu te falasse que esse benefício da nossa cidade pode ser perdido, que vocês venham futuramente a fazer refeição no refeitório oferecido pelo governo do estado. O que você acha dessa situação? Ele pode contribuir negativamente para o atleta, porque é muito importante, além de estar no próprio alojamento,
tem um descanso a mais, porque ele pode levantar um pouco mais tarde e se alimentar conforme o que o seu corpo necessita e contribuindo assim dentro de quadro. Então a gente vai perder muito com essa perda da alimentação dentro do alojamento. Pra gente é uma comodidade, né? A gente sai do quarto, vem no horário das refeições aqui, come, volta, não tem aquele transtorno de ir até um refeitório, talvez mais distante, dependendo de transporte. Então, para nós é uma facilidade, uma comodidade bem interessante, bem boa mesmo. E se eu te falasse que esse benefício pode ser perdido futuramente, que a delegação de Ponta Grossa pode vir a fazer suas refeições no refeitório oferecido pelo governo do estado, como é que você vê essa situação? Na verdade, eu acho que a gente perderia essa comodidade. Em termos de qualidade, a alimentação do governo é uma alimentação de qualidade, a gente já foi em outros anos em refeitório. Então, talvez essa comodidade de estar no próprio alojamento com refeitório seria perdida, mas eu não vejo como problema. Vejo assim como talvez uma perda dessa comodidade, mas nada de agravante. Assim. A melhor coisa possível, assim, né? Porque a gente não tem o trabalho de ter que ficar se deslocando até a central para poder se alimentar, mesmo de manhã, que nem agora, então fica muito mais fácil, acaba causando menos transtorno para os atletas, fica mais fácil, menos trabalhoso, menos desgastante também para o atleta daí. E se eu te falasse que o atleta pontagrossense, o dirigente da nossa cidade, pode vir a perder esse benefício aí e ter que se deslocar até o refeitório que é oferecido pelo governo do estado? Como é que você vê essa situação? Com certeza com maus olhos, assim, né? No caso do fato de perder o benefício, né? Porque realmente ajuda muitos atletas você ter essa vantagem, esse privilégio, em comparação até com as outras cidades que ficam perdendo muito tempo com deslocamentos, às vezes nem conseguem se alimentar dependendo do horário. Antes de eu perguntar para o Danilo, eu vou manifestar minha opinião aqui, né? Porque, obviamente, o Danilo ele é assessor de imprensa da prefeitura, provavelmente ele tem a posição dele, mas também fala de uma forma bem comedida sobre esse assunto. Eu, particularmente, eu entendo que se isso for consolidado, primeiramente, é uma manifestação, é uma sugestão de quem não entende e não sabe nada de esporte, que não sabe o que é sair da sua casa, do seu conforto, do seu lar, para defender o município de Ponta Grossa em competições, tendo que dormir no chão ou em beliche, que é o que a prefeitura pode oferecer, e, além de tudo, ter que ficar se deslocando 3 vezes no dia para poder fazer a refeição. Lá em Francisco Beltrão, para que o amigo telespectador tenha uma ideia, o alojamento central dos Jogos Abertos do Paraná ficava a pelo menos 25 a 30 minutos do alojamento da nossa cidade. Então, quer dizer, calcule você que para tomar café, o atleta, o dirigente ou o técnico, ele tem que usar 50 minutos do dia dele, para almoçar mais 50 minutos, para jantar mais 50 minutos, tendo que se sujeitar a horários, sabendo que muitas vezes tem jogos que começam 1 da tarde, jogos às 18h30, jogos às 19 horas, em que somente a cozinha que serve Ponta Grossa e que é licitada aqui pela Prefeitura Municipal, somente ela pode estabelecer, criar um horário alternativo de lanche, janta, almoço e café para que o atleta vá lá representar o município. Então, antes do Danilo comentar, porque ele vai tecer o comentário dele, porque ele inclusive tem muito mais bagagem do que eu quando se fala em Jogos Abertos do Paraná. Isso é coisa de quem não entende patavina nenhuma de jogos. É a tal da economia burra. Infelizmente, é isso que eu tenho a falar a respeito desse assunto. Agora, Danilo Kravchich, jornalista convidado da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, vários atletas se manifestando, alguns dizendo até que a alimentação do governo do estado é boa, mas tem essa perda desse benefício, essa falta de comodidade para um atleta que precisa descansar, precisa se concentrar para a competição. É um jogo só por dia? Mas tem um desgaste físico muito grande, emocional muito grande. Então, o pessoal se manifestou. Qual o teu entendimento aí, Danilo? Na verdade, são 4 ou 5 jogos ao longo de 4 ou 5 dias, né? Nós temos aí um desgaste muito grande. Então, o que a prefeitura busca, o que a fundação busca, é dar ao atleta uma comodidade de ter um local conveniente. Vocês que viram as imagens sabem disso. Quem foi a Francisco Beltrão
sabe do atendimento que a Fundação dá aos atletas, né? Nós temos fisioterapeutas que acompanham nos jogos. Precisa haver um trabalho ainda melhor, um trabalho de acompanhamento maior de fisioterapeutas, mas a alimentação é fundamental. Você tem aí um trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos, 40 anos que Ponta Grossa tem o seu alojamento com alimentação, com a comodidade que é possível dar ao atleta em jogos como esses lá na cidade de Francisco Beltrão. São 500 quilômetros de distância de Ponta Grossa e o atleta tem que ter a condição de se alimentar bem. Ele se alimenta bem na Secretaria de Esportes, o refeitório é oferecido, mas uma cidade do tamanho de Ponta Grossa, que tem 230, 240 pessoas almoçando, jantando, tomando café, o deslocamento é muito complicado. Nós tivemos esse jogo que garantiu a Ponta Grossa o 5º lugar no voleibol masculino, terminando à 00:30, e aí os atletas voltaram para o alojamento para se alimentar, né? O jogo estava marcado para as 9:30, eles fizeram um lanche antes de sair para a partida. Choveu muito na cidade de Francisco Beltrão, a luz caiu 4, 5 vezes. Tivemos um jogo anterior que foi a 5 sets, né? Que foi a prévia da final, Foz do Iguaçu e Araucária, na fase de classificação, e depois Ponta Grossa foi jogar. Entrou em quadra e 11 horas, 11:30 da noite, saiu 00:15 e acabou jantando depois no alojamento. Então, é uma complicação, né? E, principalmente, eu acho que a alimentação é a qualidade que o município dá, que a cidade dá ao seu atleta, aquele atleta que vai, se empenha, tem o problema de muitos trabalham, tem que conseguir a liberação do trabalho, usam muitas vezes as férias, usam muitas vezes as folgas que teriam dentro da universidade e vão lá representar Ponta Grossa e tem que ter uma boa qualidade de alimentação, uma boa qualidade de alojamento, uma boa qualidade médica, inclusive. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem colocada para a comunidade, de que isso não é luxo, isso é apenas a necessidade que o atleta tem de uma boa alimentação para repor as energias que ele perde ao longo de uma partida e ao longo de uma semana. Eu entendo que quem está com essa ideia na cabeça, que repense um pouquinho, viva uma semana de jogos abertos fora da sua cidade, e daí eu tenho certeza que também vai mudar o seu conceito. Bem, Danilo, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, só confirmando então, 58ª edição dos Jogos Abertos do Paraná, 5º lugar para Ponta Grossa, com 319 pontos, atrás de Toledo, Foz, Maringá, Cascavel. Títulos no basquete feminino, judô masculino, no tiro ao alvo masculino e no xadrez masculino. Ponta Grossa encerrou sua participação na 5ª colocação. Danilo, muito obrigado por sua presença aqui. Comentários sempre brilhantes, falando dessa competição amadora, que se não for a maior, uma das maiores do Paraná. Eu que agradeço, Benhur, inclusive porque esse ano praticamente estou me aposentando dos Jogos Abertos. São 40 anos de Jogos Abertos, né? Desde 1975, lá atrás, né? Acompanhando todo ano. Com certeza vou continuar acompanhando, mas encerro a minha participação na Fundação de Esportes no final do ano, agora, no início de 2016, e desejando que quem me substitua, quem venha na sequência, tenha esse carinho que eu tenho dos órgãos de imprensa, dos comunicadores de Ponta Grossa. Então, muito obrigado, Benhur. Nossa, a notícia é que eu estou sabendo agora, né? Mas, Danilo, quero te agradecer de coração. Toda essa parceria que a gente tem aí ao longo desses anos, desses 25 anos aí de Jogos Abertos que nós estivemos juntos, realmente sempre foi um prazer muito grande trabalhar, você sempre se prontificando, se não exclusivamente como assessor de imprensa, mas como um companheiro na época que eu trabalhei também nesse setor e hoje também através da televisão, e eu tenho certeza que Ponta Grossa, nossa cidade, perde aí um profissional de primeira linha, pessoa que é um profundo conhecedor do assunto, um livro aberto sobre o esporte do Paraná e sobre o esporte de Ponta Grossa.
Parabéns por tudo aquilo que você divulgou e que você fez acontecer pelo Esporte Ponta Grossa, trazendo as famílias aqui da nossa cidade, as informações, as pessoas que gostam do esporte, todos os lances, os comentários importantes das passagens do esporte de Ponta Grossa nas competições oficiais do estado. Eu que agradeço, né? E a gente vai estar sempre juntos aí. Inclusive, o bichinho que pega você lá de Jogos Abertos, com certeza vou estar nos Jogos Abertos do ano que vem, mas não mais com essa função de assessor de imprensa, com esse contato com a imprensa de Ponta Grossa e do Paraná. Ok, mais uma vez, obrigado. Obrigado.